Boa noite. Hoje vamos apresentar o capítulo 5 do Nascimento à Morte do livro Os Aztecas na Véspera da Conquista Espanhola de Jacques Solstelle. O capítulo é dividido em 5 tópicos, começando por batismo. Numa celebração de batismo de família mexicana, era a própria parteira que celebrava o rito, realizando o papel de sacerdote. A cerimônia era dividida em 2 partes: lavagem ritualística da criança e a escolha do nome. A partir do momento que se anunciava o nascimento da criança, dava-se início a um complexo cerimonial de saudações, sendo a oralidade o principal instrumento de discurso a favor dos deuses, de agradecimento sobre destino, família, etc. Os astecas possuíam grande gosto pela retórica. A cada criança se destinava um discurso. Ao homem estava destinado um guerreiro e à mulher a cedular. Em seguida, dirigia-se preces a Xauxiutliclui, deusa da água. Depois dos diversos discursos de agradecimentos e presentes, o pai da criança mandava buscar um Tonalpoqui, adivinho, especialista no estudo dos livros sagrados. Seu papel era o de desvendar o signo do recém-nascido, através do Tonalamatli, para se descobrir o signo do dia do nascimento e uma série de 13 dias. Por este signo, podia-se descobrir se chegava uma criança afortunada ou não. Iniciava-se, então, a preparação do banquete familiar e dos presentes à criança. Assim que amanhecia, a parteira, munida de uma jarra cheia de água, dirigia-se ao recém-nascido. Depois dos 4 ritos da água, a parteira apresentava a criança 4 vezes ao céu, invocando o sol e as demais divindades astrais. Na cerimônia da criança mulher, não era apresentada ao sol, pois este era considerado o deus dos homens e dos guerreiros. Com o fim dos ritos, escolhia-se o nome da criança. Os antigos mexicanos não possuíam nome patronímicos, porém alguns nomes eram passados do avô ao neto. A data do nascimento também influenciava na escolha do nome. A festa então era finalizada com um banquete familiar. O meu tópico é a infância e a juventude, a educação. Vou começar falando sobre o Codex Mendoza, que é um código asteca que foi pintado por escribas asteca. Ele tem 71 folhas e é dividido em 3 partes. Ele nos permitiu ter acesso a informações sobre a história dos astecas, cultura e costumes. E o meu tópico discorre sobre a criação e a educação das crianças mexicanas, desde a infância até a juventude. Nele é relatado sobre os costumes, como elas se vestiam, as comidas, a educação. O papel dos pais era apenas de dar bons conselhos e ensinar pequenas tarefas, e isso nos primeiros anos de vida. E a educação era prática e bem rígida. Quando a criança era preguiçosa, recebia castigos. Aos 15 anos, o jovem já tinha 2 possibilidades de educação: o templo ou mosteiro Calmecaque e o colégio chamado Teopochale. A primeira possibilidade, digamos que se encaixava mais para os filhos dos ricos. Era uma escola sacerdotal e era considerada uma educação superior. Na Calmecaque, a educação era severa e rigorosa. Na Teopochale, era menos dura e com mais liberdade. Por enquanto que na Calmecaque, os alunos tinham que viver com jejuns frequentes, trabalhar duro nas terras dos templos e sofriam castigos rigorosos, na Teopochale eles faziam mais varrer casa, cortar a lenha, e ao pôr do sol eles iam dançar, cantar. E o objetivo da Teopochale era mais preparar para a guerra. Esses 2 sistemas eles tinham seus deuses. E a distinção desses 2 sistemas não erguia uma barreira entre eles, pois um jovem Teopochale podia exercer um cargo alto. E a civilização autóctone do México tinha um zelo pela formação da juventude. Boa noite, eu me chamo Rosilene. Vamos falar um pouco sobre o livro de Jacques Solstelle, Os Aztecas na Véspera da Conquista Espanhola. Ficamos com o capítulo número 5, do nascimento à morte, e eu vou falar um pouco sobre o casamento e a vida familiar. O adolescente, ele podia se casar. A maioria dos mexicanos se casavam entre os 20 e 24 anos.
E para o casamento realmente acontecer, ele precisava ser liberado primeiro do Calmecaque, que é a escola onde ele estudou a vida toda. E eram os mestres que davam essa autorização. Então eles preparavam um banquete com muita comida, bebida, e o pai do rapaz fazia um tipo de oferenda aos mestres, usando como símbolo um machado. Só quando o mestre liberava o rapaz é que ele podia se casar. E aí, quando o rapaz conseguia a autorização, o pai dele ia junto com os anciões e os conselheiros até a família da moça e fazia o pedido. Esse primeiro pedido era recusado. Tudo dentro dos costumes mesmo. Era normal que houvesse uma recusa. Tudo dentro do costume. Aí eles convocavam umas conselheiras que chamavam de maltronas. E elas iam fazer esse pedido, e após o primeiro pedido, que era recusado, dias depois elas voltavam lá e faziam outro pedido, e só no segundo que a família aceitava. Então, após as famílias concordar com o casamento, eles começavam os preparativos. Convidavam todos os parentes, os familiares. A cerimônia geralmente era realizada na casa do rapaz, sempre ao cair da noite. E no dia seguinte continuava a festa na casa da noiva. O ritual do casamento era celebrado perto do fogão e os noivos ficavam ali sentados um do lado do outro em esteiras e recebendo presentes, e em alguns momentos faziam brincadeiras com a noiva, às vezes faziam ela chorar, ou em outros momentos faziam ela sorrir, lembrando da família. A mãe da moça, ela oferecia ao genro roupas, e a mãe do rapaz oferecia à noiva uma bata. Eles pegavam a roupa do rapaz e a bata da noiva e amarravam. Só depois dessa cerimônia que eles eram considerados realmente casados. Enquanto o povo se embriagava, os noivos ficavam trancados 4 dias no quarto, fazendo orações e sem consumar o casamento. Eles só saíam do quarto para acender incensos no altar e sempre ao meio-dia ou à meia-noite. Só após 4 dias de orações é que eles podiam consumar o casamento. Nas famílias dos dignatários, a cerimônia de casamento era quase que igual. A única diferença era o 5º dia, que os pais abençoavam os noivos com água. Entre os plebeus, o casamento também tinha todo um ritual, cerimônias, conforme as condições que eles tinham, né? A única diferença é que eles não pediam autorização aos pais. O sistema matrimonial dos mexicanos era o seguinte: o homem ele podia se casar uma única vez. Aí essa esposa aí era chamada de mulher principal. Agora ele podia ter quantas concubinas ele quisesse, desde que ele desse conta de sustentá-las. Agora a questão dos filhos funcionava da seguinte forma: só era considerado filho legítimo o filho da esposa principal. As outras esposas, que eram chamadas de esposas secundárias, os filhos delas não eram legitimados como herdeiros. Somente o filho da esposa principal é que eram sucessores do pai. Eu fiquei com o tópico A Doença, a Velhice, que fala sobre a crença desse povo. Os antigos mexicanos acreditavam que a doença e a medicina era a mistura de religião, magia e ciência. De religião porque eles consideravam que certas divindades enviavam doenças para eles, outro até cura. A magia era uma das principais doenças, causadores de doença, magia negra. Eles tinham bastante conhecimento das propriedades das plantas e dos minerais, o uso de banho para a cura. E dentre esses 3 aspectos, o principal era a magia. Nessa sociedade eles escolhiam um feiticeiro, que ele era um feiticeiro muito bom, admirado pelo povo.
e que era escolhido pelos deuses para curar esse povo. Além da magia negra, eles acreditavam que algumas montanhas, rios, também podiam causar essas doenças. Por isso, eles faziam alguns sacrifícios e ofertas, até mesmo festas para essas montanhas eles faziam. Entre esses deuses, tinha um que era conhecido, o Xochimpili, que era o deus da juventude, da música e das flores. Ele punia homens e mulheres que mantinham relações sexuais durante o período de jejum, dando algumas doenças a eles. E tinha o deus Chip, que considerava que ele que fazia o homem ou a mulher fazer aquele desrespeito. Tanto um deus causava doença como o outro podia curar, ou até mesmo o próprio Deus que causou a doença. E assim, eles acreditavam que os sacrifícios eram capazes de tirar a doença que eles haviam enviado. Por isso eles tinham várias simpatias, algumas até bem macabras, para mostrar para os deuses que eles sempre estão ali para fazer o que eles querem, os deuses, e para mostrar o respeito. Quando uma criança ficava doente, eles levavam ao templo de um deus e davam uma água preta para essa criança, e a criança ficava boa. Eles acreditavam que a água que era vinda da fonte do templo desse deus curavam a criança, animavam ela. Se fosse uma doença mandada pelos deuses, eles faziam o sacrifício e oferendas. Se fosse nos outros casos, eles faziam operações mágicas, invocações, insuflações, oposição das mãos, extração. Extraíam algumas coisas do organismo do paciente. Faziam alguns banhos também com plantas. Os mexicas realizavam duas cerimônias funerárias, a cremação e o enterro. Os mortos pela água e pela chuva eram enterrados, mas os cadáveres afogados detinham certa crença ao seu redor, onde nela dizia que uma criatura mística chamada Altzol os matava. Então, ninguém era autorizado a tocar nesse defunto. As mulheres mortas no parto eram divinizadas e enterradas no pátio de Siapepitim. O povo tolteca é o mais conhecido por cremar os corpos de seus mortos, tendo o maior evento a fogueira de Quetzalcoatl. Eles influenciaram os nômades da região norte, que antes apenas enterravam, e depois se converteram às práticas toltecas, cremando também. Os astecas mais importantes eram enterrados em câmeras subterrâneas recheadas de ouros, seus pertences no caso. Quando alguém nobre morria, matavam-se suas mulheres e servos, que desejavam morrer com ele. Só que ambos deviam ter o mesmo processo funerário, no caso a cremação ou o enterro, pois assim pudessem se acompanhar no além. Levando para um lado mais religioso, nas crenças acreditavam-se que alguns tinham o além selecionado pelas divindades, como exemplo dos companheiros da águia e mulheres valentes, que iriam aos palácios solares. Mas, em sua maioria, o povo ia ao mundo escuro de Mictlán. Após a morte, era comum sacrificarem um cão, para que assim ele pudesse acompanhar na peregrinação desse morto. Após 80 dias, eles faziam uma oferenda. Logo depois, após um ano,
após 2, após 3 e, enfim, após 4. Depois do 4º ano, eles cessavam essas oferendas periódicas por acreditar que o morto já havia chegado no 9º inferno, o último ciclo de Mictlán, seu lugar de descanso.